Olá a todos! Neste vídeo nós vamos falar sobre 6 mitos acerca do domingo. E começamos com a seguinte introdução. Será que o domingo de fato está no lugar do Shabat enquanto mandamento de dia sagrado? Bem, nós sabemos que a Bíblia determina a observância do Shabat, do 7º dia, como mandamento. Porém, alguns dizem que no Novo Testamento o Shabat teria sido substituído pelo domingo. Neste vídeo, então, nós vamos ver o que a Bíblia realmente diz a esse respeito. Começamos então com o primeiro mito. Yeshua teria ressuscitado no domingo. Essa é a base de todos os argumentos acerca da observância do domingo. E para isso se utiliza, por exemplo, o versículo de Matitiyahu, Mateus 28:1, que diz: No findar do Shabat, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Também Lucas 24:1, que diz: Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Para que a gente possa entender se de fato Yeshua ressuscitou no domingo, nós precisamos olhar os dois calendários que eram vigentes naquela sociedade naquela época. O calendário romano, o calendário oficial do Império, e o calendário bíblico, o calendário judaico. Vamos começar pelo calendário romano. O calendário romano naquela época tinha uma semana de 7 dias, baseada em 7 deuses ou 7 planetas. O dia, no calendário romano, iniciava ao nascer do sol. Portanto, o domingo iniciava nas primeiras horas do dia. A contagem da meia-noite como sendo o início do dia só vem, de fato, a partir da Idade Média. Isso é comentado na obra History of the Hour Clocks and Modern Temporal Orders, que diz assim: o método comum hoje de contar 24 horas contínuas a começar da meia-noite apareceu na Idade Média. E de onde surgiu? Na mesma obra, na página 36, diz assim: vigílias, aqui dos monastérios católicos, começavam depois da meia-noite e se concluíam enquanto ainda era noite. Então havia um hábito das vigílias à meia-noite nos monastérios católicos e isso deu origem a iniciar o dia à meia-noite. Aqui nós temos uma explicação do padre Edward McNamara no seu artigo The Origin of Midnight Mass, que diz assim: o Papa Sixtus III decidiu honrar a proclamação da divina maternidade de Maria no concílio de Éfeso, construindo a grande basílica de Santa Maria Maior no Monte Esquilino. Sixtus III instituiu a prática da missa da meia-noite nesse oratório estilo Bruta. O que aconteceu aqui? O calendário romano, nos tempos de Yeshua, ele começava o seu dia a partir do nascer do sol. Com o passar do tempo, por conta da ideia da missa da meia-noite, os monastérios começaram a adotar esse hábito de liturgias à meia-noite. E a partir daí, então, derivou-se a prática de contar os dias a partir da meia-noite, que tem, então, origem aqui, como vimos, nessa homenagem a uma divina maternidade de Miriam, de Maria, proclamada pela Igreja Católica. Se nós compararmos com a Bíblia, que fala dos discípulos de Yeshua indo ao sepulcro antes do nascer do sol, nós vemos que pelo calendário romano da época ainda não era domingo. Vamos olhar o calendário judaico, que é o calendário bíblico. A semana no calendário judaico baseia-se no relato de Bereshit, no relato de Gênesis, capítulo 1, na criação. E o dia, ele se iniciava ao pôr do sol. Ele ia de pôr do sol a pôr do sol. Os dias festivos, isso é muito importante, também eram chamados de Shabat, de sábado. A gente não vai entrar aqui na questão dos 3 dias entre a morte e a ressurreição de Yeshua, mas existe uma confusão feita, por exemplo, pela Igreja Católica acerca desses dias, por não entender que um dia festivo também era habitualmente chamado de Shabat e entender que aquilo se referia ao sábado semanal. O primeiro dia da semana, no calendário judaico, calendário bíblico, começava ao pôr do sol do sábado no nosso calendário civil. Portanto, o sábado ao pôr do sol se encerrava o Shabat e começava o primeiro dia. E aí nós vemos o seguinte: se nós olharmos de novo para Matitiyahu, para Mateus 28:1, no findar do Shabat, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Que momento era aqui? Era o término do Shabat, início do primeiro dia. Um momento, inclusive, que estava escuro, porque havia já ocorrido o pôr do sol e nós estávamos no que seria, para o nosso calendário, no sábado à noite. Portanto, Yeshua não ressuscitou no que é o nosso domingo hoje do calendário atual, e sim no sábado à noite, que se referia ao primeiro dia do calendário bíblico. Então, podemos aqui resumir alguns dos problemas de se afirmar que Yeshua ressuscitou no domingo. Primeiro problema: o atual domingo não existia no primeiro século, nem no calendário romano, nem no calendário judaico.
judaico. Segundo, o nosso calendário ele é baseado sim na semana romana, mas o domingo atual ele é baseado no quê? Ele é baseado no dia do Deus Sol e o seu início é baseado na mariolatria, porque vem da prática da missa à meia-noite. Terceiro problema, o primeiro dia judaico começava ao pôr do sol de sábado e não no domingo, nem no domingo romano da época, nem no domingo atual. Mais um problema, em nenhum momento a Bíblia diz que a ressurreição de Yeshua mudaria os tempos do Eterno. E o mais grave de tudo, quem a Bíblia afirma que mudaria os tempos do Eterno? Se nós olharmos para Daniel 7:25, já falamos aqui algumas vezes em alguns vídeos, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, quem é responsável por mudar o tempo do Eterno aqui não são os seguidores de Yeshua, mas sim o próprio inimigo do Eterno. Segundo mito, os discípulos se reuniam aos domingos. Algumas pessoas evocam um suposto exemplo dos discípulos, então usam essa passagem muito comum aqui de Atos 27, que diz: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Qual é o problema dessa leitura? Primeiramente, os discípulos eles se reuniam diariamente. Nós vemos isso no próprio livro de Atos 2:46, que diz: diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Se os discípulos se reuniam diariamente, o fato de termos uma instância dos discípulos se reunindo no primeiro dia da semana não significa que o dia sagrado foi transferido para o primeiro dia da semana. Os próprios judeus tradicionais também sempre se reuniram diariamente, até hoje se reúnem, nem por isso o dia sagrado é modificado. Reunir-se não é mudar o dia santificado pelo Eterno. Qual é o segundo problema dessa leitura? O horário ele indica uma outra coisa. Se nós formos avaliar aqui o que aconteceu, nós vemos que Paulo prolongou o discurso até meia-noite. Quando é que eles estavam reunidos? Aqui no sábado à noite. Como nós já vimos, o primeiro dia ele começava no pôr do sol do sábado e até o pôr do sol do domingo. Portanto, não podemos aqui concluir que eles estavam reunidos no domingo à noite, no que seria o domingo da nossa concepção. Os judeus, desde aquela época, já se reuniam no final do sábado bíblico, do Shabat, para celebrarem com uma refeição festiva. E era exatamente o que estava acontecendo aqui. Para celebrar o final do Shabat, os discípulos estavam reunidos. Ou talvez, porque tinham passado, como era costume deles, o Shabat todo nas sinagogas argumentando com os demais judeus acerca de Yeshua. E aí acabava o Shabat, eles se reuniam para fazer essa refeição comunal. Essa prática é mencionada, inclusive, pelos escritos judaicos antigos, como a Mishnah, em Berurá 296:21, que fala dessa refeição como parte da prática de encerramento do Shabat e início do primeiro dia. Conclusão, essa passagem ela nem se refere ao domingo, porque está falando de sábado à noite, nem tampouco indica uma mudança no dia sagrado. Outra passagem que é evocada pelas pessoas com frequência, passagem de João, Yohanan 20:19, que diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos moradores da Judéia, veio Yeshua, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Essa é uma leitura bastante equivocada. Primeiramente, estar reunido, mais uma vez, não significaria mudar o dia santificado do Eterno. Senão a gente tinha que concluir que todas as vezes que os discípulos se reunissem, o dia mudaria. Então, se os discípulos amanhã se reunissem no quarto dia, mudaria para o quarto dia? Não faz sentido essa lógica. Segundo ponto, os discípulos aqui claramente não estavam reunidos com um fim sequer de culto. Eles estavam reunidos porque eles estavam com medo da perseguição. Então eles estavam fechados num local. E aí Yeshua aparece a eles. Uma outra leitura equivocada que deriva também dessa é a leitura de Yohanan de João 20:26, que dizem que serve como um segundo exemplo, porque diz que 8 dias depois os discípulos teriam mais uma vez se reunido. Porém, aqui há um grave erro de matemática.